E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de PySpark. Nas últimas aulas aqui a gente falou um pouquinho sobre o PySpark, né? A gente falou sobre o que é o PySpark, a gente viu uma olhada ali no RDD, a gente também viu como importar base de dados e definir um esquema, a gente viu a parte de Select Filter e hoje a gente vai para mais uma parte aqui de Data Frames, que é como utilizar agregações e group by aqui, tá? Quando a gente quiser começar a fazer algum tipo de análise, como a gente consegue fazer isso, como que a gente consegue agrupar os dados aqui para a gente ver, começar realmente a analisar os nossos dados, tá? Bom, eu estou aqui utilizando o Kaggle, tá, como ferramenta para a gente rodar o PySpark. Isso aqui funciona em qualquer lugar que você for utilizar, caso você esteja utilizando Databricks ou caso você esteja utilizando direto com o Spark instalado na sua máquina. Eu estou utilizando aqui o Kaggle, tá, como plataforma que a gente consegue utilizar aqui de jeito importar facilmente, né? E, bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui no mesmo método que eu fiz a última aula, tá? De filter e select aqui. Eu pedi pro chat GPT gerar 20 exercícios para mim, tá? E a gente vai fazer esses exercícios aqui para que a gente consiga entender ali como que a gente utiliza agregações e group by. E, bom, como eu falei, eu estou utilizando aqui o Kaggle, tá? Aqui eu já vou deixar a parte da importação da base de dados. Peraí que eu acho que eu não fiz a importação do Spark. Deixa eu subir aqui, importação do PySpark, tá? Deixa só ele rodar ali. Bom, aqui eu não vou passar por essa parte aqui da importação da base de dados, tá? Porque a gente já tem um módulo falando ali como que a gente faz isso. E aqui eu só vou passar um pouquinho pelos dados para que a gente consiga verificar qual que é a nossa base de dados. Lembrando que essa base de dados aqui ela está disponível dentro do Kaggle aqui, tá? Então é uma base de dados que eu peguei aqui dentro do Kaggle mesmo, tá? E aqui a gente tem essas colunas, né? A gente tem um date, product category, price, discount, customer segment, market spend e unsold, tá? Aqui a gente consegue ver que é uma base de e-commerce sales, tá? Então a gente tem ali um site, provavelmente, que ele vende diversos tipos de produtos e aqui a gente tem informações sobre esses produtos, tá? Bom, vamos lá. O nosso primeiro exercício aqui tá contagem de produtos por categoria, tá? Realize uma contagem de número de produtos vendidos em cada categoria de produto. A gente tem aqui a nossa coluna Product Category, tá? Então ele quer saber quantos dados a gente tem para cada tipo aqui dessa coluna, tá? Bom, vamos lá. Como que a gente faz? Primeiro a gente definiu aqui o nosso data frame como def, tá? Então a gente tem aqui o nosso data frame, ele está definido como def, que é a nossa base de dados aqui. Se a gente der um def.show, vamos colocar aqui 5 exercícios, ele vai retornar para a gente a nossa base de dados aqui que a gente fez a importação, tá? E como que a gente faz para a gente fazer um group by, tá? Para a gente fazer ali, ele quer que a gente faça a contagem aqui, tá? Pelo product category. A gente colocaria aqui, ó, group by, que é a funçãozinha, tá? Que a gente tem ali dentro do PySpark, tá? Lembrando que o group é minúsculo e o by, ali o B é maiúsculo, tá? Aqui a gente tem algumas formas de a gente fazer isso e eu vou passar por todas elas, tá? A primeira é a gente colocando aqui diretamente a nossa coluna aqui, product category. E aqui o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui um count. Pronto, show 5. Vamos executar esse daqui. E ele retorna aqui pra gente, tá? Então a gente vê que aqui no Fashion a gente tem 190, Sports 206, Eletrônicos 210. Então a gente já começa a conseguir dar uma analisada nos nossos dados ali, tá? A gente consegue verificar como os nossos dados são distribuídos e etc. Então esse daqui é um método, tá? Então a gente tem esse método aqui que é o group by dentro aqui do Kaggle, tá? do Kaggle não, do PySpark, desculpa. Aqui a gente abriu e fechou parênteses, entre aspas a gente colocou a nossa coluna que a gente quer fazer esse group by, tá? E aqui a gente colocou a nossa funçãozinha .count, tá? Vamos colocar aqui, tá? E vamos fazer de outro jeito. A gente também consegue utilizar aqui do método colocando aqui a definição como se fosse em Python, tá? Aqui a gente colocar direto o data frame. Espera aí que esse meu teclado aqui ele é um pouquinho ruim, eu fico sempre perdido nele, tá? Product Category. Por que ele não tá fechando aqui? Espera aí. Tá, fechei aqui. A definição aqui na nossa coluna a gente consegue colocar aqui também, né? df.productCategory. Vamos colocar aqui. E a gente consegue ter essa informação aqui, tá? Do mesmo jeito, é o mesmo resultado, só que a gente definindo aqui por outro jeito que a gente está definindo aqui a nossa importação, a nossa coluna, tá? Vamos colocar aqui também, tá? A gente também tem outro método que a gente consegue fazer isso, tá? Que é utilizando a função de agregação, tá? Bom, como que funciona a função de agregação? Aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai colocar aqui, desculpa, df.groupby. Vamos utilizar aqui, vai funcionar para os dois tipos de importação aqui, tá? Vamos colocar aqui Product Category e eu vou mostrar para você a diferença entre elas, tá? E uma coisa que a gente sempre precisa ficar esperto, tá?
Cadê a nossa barra invertida para a gente pular a linha? Beleza. A gente tem essa funçãozinha aqui, tá? Que é ponto .agg, que é de agregação, tá? Então a gente deu um group by aqui, pulou linha, e a gente está colocando essa funçãozinha ponto agregação, tá? Que ele nada mais é que a gente consegue o mesmo resultado que era em cima, só que utilizando essa função, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a gente consegue utilizar mais de uma agregação, tá? Quando você quiser utilizar mais de uma agregação, você precisa utilizar essa funçãozinha aqui, ou isso não vai funcionar. Se a gente colocar aqui .count e depois .sum, isso daqui não vai funcionar, tá? Então a gente precisa utilizar essa funçãozinha aqui. E essa funçãozinha também te permite que a gente consiga utilizar outras funções dentro da agregação. Por exemplo, a gente renomear uma coluna, tá? Bom, eu vou mostrar aqui, tá? Vamos colocar aqui, a gente pode colocar ali agregação e a gente pode colocar aqui o count, tá? E vamos executar isso daqui. Pronto, show. Nome count is not defined. Isso é uma coisa muito importante, tá? Quando a gente utiliza a agregação, aqui o PySpark ele já está meio que é um atalho que ele dá para que a gente consiga rodar essa funçãozinha count aqui direto numa coluna, tá? Mas aqui, quando a gente utiliza dentro da agregação, a gente precisa fazer uma importação dessa função que é o count, tá? E como que a gente faz isso, tá? A gente tem aqui from pyspark.sql.functions. A gente pode importar essas funçõezinhas, tá? Como count, a gente já vai importar tudo aqui. Sum, mínimo, máximo e average, que são as principais. Count product category. Vamos colocar aqui. Beleza. E a gente conseguiu executar aqui, tá? Utilizando a agregação. Como eu falei anteriormente, tá? A gente colocou aqui, esses são esses três métodos que a gente tem aqui para fazer o group by. A gente consegue utilizar o agregação, tá? Que é que ele permite que a gente consiga utilizar funções aqui dentro e colocar mais de uma agregação. A gente tem aqui utilizando esse método de definição de coluna e a gente tem aqui esse método de definição de coluna que a gente coloca diretamente a coluna, tá? Aqui praticamente é a mesma coisa, tá? Só um método de definição de coluna aqui que é diferente. E aqui a gente, o ponto .ag, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que a gente consegue utilizar. Primeiro que é aqui, como eu falei anteriormente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente dos exercícios da frente quando a gente for fazer mais de uma agregação, mas aqui a gente precisa disso também, caso a gente quisesse mudar. A gente viu que ele retorna aqui para a gente esse nome como Count Product Category. A gente poderia utilizar uma funçãozinha aqui de áreas para a gente mudar esse nome, tá? Vamos colocar aqui a contagem de produtos. Dá um ponto show aqui. E isso funciona aqui e ele retorna para a gente aqui esse contagem de produtos, tá? A gente consegue utilizar funções aqui. Aqui, se eu colocasse aqui um alias e colocasse aqui a contagem de produtos, ele não retorna, ele não funciona pra gente, tá? Ele vai retornar aqui pra gente como count normalmente, normal, tá? Então, ali com ponto .ag, aqui é o jeito que eu prefiro utilizar, tá? Lembra que a gente vai fazer sempre a importação das funções para que a gente consiga utilizar aqui as funções de agregação, tá? E eu sempre prefiro utilizar aqui o ponto .ag aqui, de agregação, tá? Mas isso vai de você, depende da situação ali também, tá? Bom, vamos para o exercício 2 aqui, tá? Total de vendas de segmento por cliente. Calcule o total de vendas, preços, unidades por segmento de cliente, tá? Então ele quer que a gente crie uma nova coluna aqui. Tá, vamos lá. Isso aqui, provavelmente eu não lembro se eu falei já, não, mas provavelmente eu vou falar em aulas mais para frente, tá? Como que a gente faz para criar ali ou renomear colunas. Vou dar só um spoiler aqui, a gente pode utilizar esse if column aqui, tá? Então, aqui a gente coloca o nome da coluna, total de vendas. E aqui a gente coloca o que a gente quer colocar, tá? Então ele quer o price contra unidades vendidas, tá? Price e units sold. Então a gente consegue fazer aqui price vezes df e units sold. Vamos só ver aqui 5. Aqui a gente tem essa nova coluna, tá? Total de vendas que a gente criou aqui, tá? Que nada mais é do que o preço vezes a total de unidades, tá? E agora o que ele pede pra gente? Ele quer que a gente agrupe isso por segmento de cliente, tá? Que é o Customer Segment. Como que a gente faz isso? Eu vou só colocar aqui pra gente pular a linha. Vou dar um group by aqui, tá? Peraí que ele não funcionou. Tá, group by. E aqui a gente vai colocar a coluna que a gente acabou de criar aqui, tá? Total de vendas. Beleza, e ele quer que a gente coloque a soma, tá? Espera aí que o meu celular tá pitando essa tá. Ponto sum. Ponto sum. Total de vendas. Deixa eu só pular outra linha aqui, tá? Ponto 5. Quando a gente executa isso daqui, tá? Peraí.
Ops, isso daqui não é Group By, aqui a gente quer por Customer Segment, eu acho que era isso. Tá, Customer Segment, e aqui a gente consegue fazer esse agrupamento, tá? Então aqui a gente criou essa nova coluna que ele pediu pra gente criar, tá? Que é preço versus unidades vendidas, criando esse total de vendas. Ele pediu pra gente agrupar por segmento de cliente, tá? Então aqui a gente deu um ponto Group By, por Customer Segment, tá? Então aqui a gente está agrupando por Customer Segment. E aqui a gente colocou que a gente quer essa funçãozinha de soma do total de vendas, tá? Deixa eu só executar isso daqui. Aqui, se a gente colocar o Customer Segment aqui, ele vai retornar para a gente sem a gente colocar a nossa coluna aqui, que a gente quer colocar. Ele vai fazer para trazer para a gente todas as nossas colunas numéricas aqui para que a gente consiga fazer, tá? Então, se você não especifica aqui, ele vai trazer para a gente a informação de todas as colunas, tá? Mas aqui, como a gente quer só o total de vendas, a gente especifica ali e ele retorna para a gente. Isso daqui funcionaria do mesmo jeito, eu só vou copiar e colar aqui, tá? Se a gente utilizasse o agregação, tá? Se a gente colocar aqui a são total de vendas, total de vendas e executar, a gente vai ter o mesmo resultado, tá? Só que aqui, como eu falei anteriormente, lembrando que aqui a gente fez a importação da função de soma no exercício de cima, tá? Aqui a gente poderia colocar um ponto alias a soma de vendas e aqui ele retornaria para a gente. Não, peraí que eu me perdi. Isso daqui tinha que ser ali dentro, tá? E aqui ele retornaria para a gente a mesmo resultado, só que com a coluna renomeada, tá? Então, um exercício bem legal aqui. Bom, vamos para o terceiro exercício aqui, tá? O que ele pede para a gente? Pede preço médio por categoria de produto, tá? Então, aqui a gente vai dar um by. A gente tem a coluna lá, Product Category, tá? A gente vai fazer dos jeitos, Product Category. Ele quer o preço médio, tá? Aqui a gente vai pular a linha. Então a gente deu o Group By, tá? A gente está dizendo que a gente quer agrupar por essa coluna Product Category. E a gente vai usar a funçãozinha Average para fazer a média, tá? Então a gente tem o Sum para fazer a soma, o Count para contar. E a gente tem o Average, tá? O AVG aqui para que a gente faça a média, tá? Ele quer que a gente faça isso pelo preço médio, tá? Então pela coluna Price. E aqui eu vou dar um show 5. Ops, desculpa, vamos dar um show 10 aqui, deixa eu só pular isso daqui. Aggregation, o que ele deu de errado aqui? Porque é o nome da coluna tá errado, é Product Category. Pronto, executamos aqui e ele retorna pra gente aqui o nosso a média de preço, né, por cada produto. Então a gente já conseguiria, como eu falei anteriormente, a gente consegue já ter uma análise aqui nos nossos dados. A gente consegue ver que no Fashion a gente tem 522. Os nossos produtos ali geralmente mais caros são de esportes e o Fashion, e o mais barato aqui é o de eletrônicos, tá? Bom, a gente também conseguiria fazer do outro jeito, tá? Caso a gente quisesse colocar aqui a definição por Python, tá? A gente poderia colocar aqui df.product category sem problemas nenhum. Se você executar isso daqui, ele vai rodar normalmente. E aqui a gente também conseguiria utilizar o agregação, tá? Para que a gente fizesse isso. Agregação, deixa eu só colocar o ponto aqui, senão ele não vai funcionar. E aqui eu preciso fechar mais um. Se eu executar isso daqui, ele funciona normalmente, tá? Se eu colocar aqui df.price, deixa eu só... Ele funciona normalmente, tá? Sem problema nenhum. Aqui a gente define desse jeito, como se fosse um estilo mais Python, tá? Bom, exercício 4, desconto médio por segmento de cliente, tá? Então a gente vai dar um outro group by aqui, tá? Group by. A gente vai utilizar a mesma funçãozinha, customer segment, beleza. E aqui ele tá pedindo pra gente o custo médio, tá? Então vou dar um average aqui, tá? A gente tem o discount, que é essa coluninha. Deixa eu só colocar aqui que a gente não pode aceitar. Deixa eu dar um show 10 aqui. E quando a gente executar aqui, ele vai retornar pra gente normalmente ali o preço médio por cada. A quantidade de desconto ali, geralmente, que a gente dá para cada tipo de segmento do cliente, tá? A mesma coisa se a gente utilizasse aqui o ponto aggregation, tá? Isso funcionaria normalmente, sem problema nenhum. A gente teria o mesmo resultado. Beleza, vamos para o próximo exercício, tá? Calcule o total de gastos com marketing por categoria de produto, tá? Então aqui a gente vai dar um group by. A gente tem o category product, se não me engano, que é a nossa coluna. E ele quer o total gasto com marketing, tá? Então, total aqui seria o soma, né? A gente daria um ponto sum aqui. E a gente tem a nossa coluninha marketing spend. Se eu dar um... Deixa eu... Esse aqui... Aqui é o Product Category, então provavelmente o nome da coluna. Desculpa. Product Category.
Esse daqui, ele executa isso aqui, ele retorna para a gente a soma ali de quanto foi gasto para cada classe de produto ali, né? Quanto que foi gasto ali em marketing. A gente também consegue utilizar do outro jeito, tá? Utilizando aqui a definição em Python, def product category, a gente consegue colocar aqui. E aqui a gente também poderia utilizar o sumDef e a gente também poderia utilizar a função de agregação, tá? Só vou executar os dois aqui. O que eu fiz de errado aqui? Será que eu fiz alguma coisa? Não, sumDef. Tá, deixa eu colocar uma agregação aqui. Agregação. A gente tá fazendo som, né? Som, def. Executando aqui, pronto, certinho. E aqui ele rodou normalmente pra gente, tá? Bom, vamos lá. Total de unidades vendidas por data. Quanto tempo de vídeo a gente tem? 15 minutos, tá? Não tá tão. Eu tô preocupado com o tamanho do vídeo. Total de unidades vendidas por data, tá? Então a gente vai dar um group def, group by aqui, tá? A gente pode colocar aqui date. Eu não lembro se tá como date ou como date. Provavelmente como date, tá? E aqui ele quer a soma de units sold. Quando a gente executa isso daqui, tá? Vamos dar um show 10. Então a gente consegue aqui a soma de quantos produtos foram vendidos em cada data ali, tá? Bom, exercício 7. Preço máximo por categoria de produto. Encontre o preço máximo dos produtos dentro de cada categoria, tá? Então, def.proofBy, ele quer por categoria de produto, né? A gente sabe que a gente tem a nossa coluna Product Category. E ele quer um máximo do preço. Então a gente tem a nossa funçãozinha aqui máximo, tá? Quando a gente quer o valor máximo, a gente tem o max e o mínimo, tá? E aqui se eu der um show 10, ele vai retornar aqui pra gente qual foi o preço mais caro ali de produto para cada tipo de categoria, tá? Bom, calcule total de marketing e vendas por segmento de cliente, tá? Tá, então aqui ele tá pedindo pra gente fazer dois tipos de agregação, tá? É a mesma coluna que ele utilizou, tá? Total de vendas. Eu só vou copiar e colar aqui, tá? Que a gente utilizou ali na cima. Só que aqui ele tá pedindo para que a gente agrupe por duas colunas diferentes, tá? Como que a gente faz? Não, ele quer que a gente. Isso, não, que a gente faça agregação para a mesma coluna, só que por a Customer Segment, tá certo aqui. Só que além de total de vendas aqui que a gente já tem, ele quer que a gente faça pelo total de marketing, tá? Como que a gente faz isso? A gente simplesmente, lembrando que sempre que a gente for colocar mais de uma agregação, a gente precisa utilizar a função de agregação, se não funcionar, não funciona se a gente colocar diretamente aqui na coluna, tá? A gente precisa utilizar isso. Aqui a gente abriu e fechou parênteses, a gente sabe que a gente tem esse parênteses aqui que ele está fechando aqui, então a gente tem essa parte aqui. O que a gente vai fazer? A gente apenas vai colocar um vírgula e qual que é a outra opção que ele está pedindo? Está pedindo que a gente coloque a soma do total de marketing, marketing spend, se eu não me engano, marketing spend. Vamos colocar aqui o nome para separar, né? Total gasto em marketing. Só deixar aqui. Vamos executar isso daqui. E quando a gente executa aqui, a gente tem a mesma coluna aqui, Customer Segment, agrupada aqui tanto pela soma de vendas quanto pelo total de gasto em marketing, tá? Então é assim que a gente consegue fazer agrupar aqui por dois tipos de agregação, tá? Para a mesma coluna. A gente está agrupando ali pelo segmento do cliente, só que a gente está agrupando tanto pela soma de vendas quanto pelo total gasto em marketing, tá? Então a gente consegue já começar a fazer alguns cálculos aqui, né, que a gente estivesse analisando. Vamos ver se a gente consegue ver se os produtos que a gente mais vendeu são quanto mais a gente gastou em marketing, tá? Então a gente já começa a conseguir fazer uma análise de dados aqui, tá? Utilizando o PySpark. Bom, medidas de unidades vendidas por categoria de produto, tá? Calcule a média de unidades vendidas por categoria de produto. Então vamos dar um def group by aqui, tá? Então a gente sabe que a gente tem o product category, beleza? E ele quer que a gente calcule a unidades médias vendidas por categoria de produto, tá? Então units sold. Vamos dar um show, vamos colocar aqui 10 e aqui ele retorna para a gente, tá? Conta a quantidade média de produtos vendidos para cada produto, tá? A gente consegue verificar que a gente teve 29 para todos os produtos, tá? O que é bem interessante. Bom, eu não vou colocar aqui todas as funções que a gente consegue utilizar, tá? Que é aquela, como eu falei, do jeito utilizando Python, do jeito utilizando agregação, mas aqui você já consegue perceber que a gente consegue utilizar todas essas funções para todos os tipos, tá? Tem tipos melhores, tem tipos piores aqui para utilizar, como eu falei anteriormente, sempre que a gente for utilizar mais de duas agregações, a gente utiliza uma agregação, mas
Só para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Vamos lá. Bom, desconto total por produto. Calcule o total desconto por cada categoria de produto, tá? Então a gente vai dar um def group by. A gente sabe que a gente tem o product category, né? Vamos pular a linha aqui. E ele quer que a gente a soma, que é o desconto total, tá? Então ele vai pegar ali a soma de todos para cada produto e fazer isso. Ponto discount. Vamos dar um show 10 aqui, tá? Para mostrar apenas 10. Aqui onde a gente não tem 10, a gente só tem 5, vai mostrar 5. Mas aqui ele já consegue verificar quais são os produtos que a gente deu mais desconto e quais produtos a gente deu menos desconto, tá? Bom, total de vendas por data, a gente vai utilizar a mesma coluninha aqui, tá? Só vou copiar e colar. Só que aqui ele está pedindo para que a gente mostre isso por data, tá? Então aqui a gente vai alterar aqui, deixa eu tirar esse som que ele não está pedindo. E eu vou passar pelo código, tá? Aqui a gente consegue verificar que a gente tem esse total de soma por data, tá? Então ele vai fazer isso pra gente. Aqui a gente está criando a coluna, né, de total de vendas. E aqui a gente está dando o group by por data. E aqui a gente está fazendo a agregação pela soma de total de vendas, tá? Que é essa coluna que a gente acabou de criar aqui. Então aqui a gente conseguiu fazer o que ele pediu aqui pra gente no exercício. Bom, 12. Quantidade de produtos vendidos e total de vendas por segmento de cliente, tá? Então é a mesma função. Eu acho que é a mesma funçãozinha aqui, tá? Ele quer que a gente agrupe aqui por Customer Segment, eu acho que era isso. E aqui a gente já tem a soma de total de produtos vendidos. E ele quer que a total de vendas a gente já tem, né? E ele quer o total de produtos, tá? A gente sabe que aqui é o Unit Sold. É só dar um ponto sum, é só dar o sum ali, né? Lembrando que como a gente faz duas agregações, a gente coloca a primeira agregação, vírgula, segunda agregação. Caso tivesse mais vírgula, terceira agregação, é só a gente separar por vírgulas, tá? E aqui a gente consegue utilizar o alias dentro do ponto agregação, tá? Colocando aqui esse total de produtos. Quando a gente executa isso daqui, a gente consegue fazer com que ele agrupe aqui pra gente, tá? Bom, calcule o total de marketing e vendas de produtos por data, tá? Então vamos copiar aqui e colar. A gente vai trocar aqui o nosso group by para data, tá? O total de vendas aqui a gente já tem, só que aqui tá vindo para a gente o total de marketing, tá? Marketing spend. Vamos trocar aqui, total de gasto em marketing. Vamos executar aqui e a gente consegue a agregação aqui, tá? Por data, a gente tem aqui o total de vendas, total de gasto em marketing, e a gente consegue que ele faça essa agrupação por data, tá? Bom, preço médio e desconto médio por categoria de produto, tá? Então vamos lá, a gente está fazendo agrupamento aqui, né, por Product Category, que é a nossa coluna que ele quer agrupar. E aqui ele quer que a gente utilize a agregação, tá? Lembrando que aqui a gente está usando duas agregações, a gente precisa utilizar o ponto .agg. E aqui ele quer o preço médio por calcule o preço médio e o desconto médio. Tá, eu escolho aqui do preço, né? Vou colocar average price. Tá aqui o preço médio por produto, tá? E ele quer o desconto médio, tá? Então aqui average também, né? Que é a média por desconto. Discount. Vamos dar um alias aqui para colocar, alterar a nomenclatura, tá? E vamos colocar média de desconto. Beleza, vamos dar um ponto show 10 aqui, executar. E aqui a gente tem agrupamento aqui por produto category, pela média de preço e pela média de desconto, tá? Bom, 15º exercício aqui, calcule o total de unidades vendidas e total de marketing gasto por segmento de cliente. Vamos dar um def group by aqui, né? Ele quer por customer segment. Ele está pedindo que a gente faça a agregação ali por total de unidades vendidas e total de marketing, tá? Então vamos colocar aqui group, desculpa, agregação, tá? Que é o total de unidades vendidas. A gente sabe que aqui é a soma, né? O total. Ops. E aqui a gente sabe que a nossa coluna é o dissolve, né? Bom, vamos dar um alias unidades vendidas, total unidades. E ele quer quanto que a gente gastou em marketing, tá? Então aqui sum marketing spend. Vamos dar um alias aqui para a gente diferenciar as colunas, tá? Total gasto em marketing. Desculpa, não coloquei o ponto show aqui, né? Vamos dar um ponto show aqui. E aqui ele retorna para a gente agrupando o Customer Segment por total de unidades vendidas e o quanto foi gasto em marketing, tá? Então aqui a gente consegue ver que o que mais gastou em marketing foi o que mais a gente teve vendas, né? E mais a gente consegue fazer essa análise, né? A gente consegue começar a analisar os nossos dados, como eu falei anteriormente.
Bom, vamos para o 16º exercício, tá? Vendas totais e marketing por data, tá? Deixa eu pegar nossa coluninha aqui novamente, tá? Ah, então, é o mesmo exercício, tá? Só que ele copiou total de marketing e vendas por data. É o mesmo exercício, tá? Então aqui a gente criou a nossa coluna, tá? Deu o group by por data e aqui a gente fez a agregação por essa coluna que a gente acabou de criar aqui em cima. E aqui a gente está utilizando o marketing spend para pegar o total gasto em marketing, tá? É exatamente o mesmo exercício, ChatGPT copiou. Vamos lá. Bom, total de unidades vendidas por segmento de cliente e categoria de produto, tá? Tá, esse daqui é legal que a gente vai utilizar mais em duas colunas ali no group by, mas a gente vai usar só uma agregação, tá? Então vamos lá, group by. ah, Como que a gente vai para a gente colocar duas colunas aqui, tá? A gente pode tanto fazer aqui Customer Segment e vírgula, colocar aqui Product Category. Vamos pular aqui e dar um ponto sum. Vamos lá, sum. E aqui a gente coloca. Ele quer aqui unidades vendidas, né? Units sold. Beleza, e aqui a gente consegue retornar, tá? Então aqui, o que ele vai fazer? A gente colocou o Customer Segment aqui primeiro, tá? Só que se a gente invertesse ia ser primeiro o Product Category. Então ele vai pegar aqui todas as opções que a gente tem, tá? Ocasional e Toys, Ocasional e Fashion. Então ele vai listar todas as combinações possíveis e retornar ali pra gente o que ele vendeu, tá? Então a gente consegue ver aqui no Ocasional. É porque eu não tô mostrando todos os dados, né? Deixa eu colocar aqui 30. Então a gente consegue fazer essa definição aqui por cada tipo de produto, cada tipo de coisa, né? A gente consegue dividir aqui, aí ele vai fazer todas as combinações possíveis, tá? Então é desse jeito que a gente coloca, a gente colocar mais de uma função aqui, tá? Se eu não estou enganado, a gente não consegue fazer isso, tá? A gente precisa colocar diretamente, porque aqui ele pede que a gente retorne uma coluna. Isso daqui provavelmente não funciona. Deixa eu. Legal. Tá, então a gente consegue fazer as duas definições, tanto diretamente aqui pela coluna normalmente, ou como aqui pelo df, tá? Que é aqui o data frame em si. Bom, vamos aqui para o exercício 18, preço médio de produtos, total de marketing por categoria de produto, tá? Ah, tá. Não é o total de vendas, tá? df.grupo. Vai, então ele quer que a gente faça aqui por categoria de produto, tá? A product category. E vamos aqui, vamos usar a agregação, né? Que ele quer que a gente faça mais de duas agregações. Ele quer que a gente coloque o average do preço médio, tá? Vamos colocar aqui um alias preço médio e o total gasto em marketing, tá? Marketing spend. Deixa eu só colocar um alias aqui, né? Total gasto em marketing. Dá um show 10 aqui. E aqui ele retorna pra gente esse agrupamento, tá? Tá, aqui total de vendas por produto e segmento do cliente, tá? Então aqui a gente vai pegar aqui, vamos copiar. Ah, tá, ele só quer o total de vendas, então a gente pode tirar essa parte aqui. E aqui só que ele tá pedindo pra gente fazer o group by por duas colunas, tá? Que ele quer por product category e aqui vírgula, né? A customer segment. Quando a gente executar esse daqui, ele vai fazer todas as combinações, né, como eu falei naquele exercício anterior, e trazer para a gente a soma total de vendas para cada combinação disponível, tá? Bom, e vamos aqui para o nosso último exercício que a gente vai fazer hoje, que é desconto total por segmento de cliente e produto. Tá, então vamos lá. df.groupby. Então aqui ele quer por Customer Segments e por Product Category. Beleza, essas são as contas que a gente vai agrupar, tá? Vamos pular a linha aqui e ele quer que a gente faça por sum de discount. Beleza, vamos dar um seu 10. E aqui ele retorna para a gente, tá? Fazendo sempre todas as combinações possíveis, tá? Bom, já foram 29 minutos de vídeo.
É isso, tá? A parte aqui de agrupamento e do group by, né? E agregações. Eu espero que você tenha conseguido entender, tá? Bom, a gente precisa ficar sempre espertos em quando utilizar ali diretamente a função, diretamente aqui com o ponto sum, diretamente no participar que permite que a gente faça como se fosse um atalho, né? E quando a gente utiliza a agregação, tá? Aqui na agregação a gente consegue utilizar funções dentro, como alias, etc. A gente consegue alterar o nome da coluna. E então, eu geralmente utilizo o ponto agregação junto aqui, tá? Lembrando que a gente sempre for utilizar mais de duas agregações, a gente precisa utilizar o ponto agregação. Sempre que a gente for utilizar a agregação também, a gente precisa fazer a importação, tá? Deixa eu só lembrar onde que está aqui. Senão não vai funcionar, tá? Que é do from.pyspark.sql.functions. A gente faz o import aqui, a gente precisa fazer a importação de cada função que a gente for utilizar ali dentro do agregação, tá? E a gente pode fazer a definição tanto informando diretamente a coluna, como a gente fazendo a importação via Python informando o data frame e a coluna que a gente quer agrupar, tá? Bom, eu acho que é isso. Espero que você tenha conseguido entender. Caso você tenha qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por acompanhar até agora e até a próxima.